Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A paz do Senhor a todos. É uma satisfação imensa em tê-los aqui no meu canal. Gostaria que vocês deixassem um like nesse vídeo e ativassem o sininho para serem notificados. Todos os dias temos vídeo no canal. E você que ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe com suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Facebook, e inscreva-se no meu canal. Hoje iremos abordar o seguinte tema: entenda por que a morte não é o fim, mas o começo. Sejam bem-vindos ao canal Deus Cuida de Mim. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, dos versos 19 ao 23, se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Falando sobre esse tema, pensamos que com a proximidade dos sinais dos tempos, quando muitas pessoas estão até esperançosos pela vinda de Cristo, e outros que até falam, desde pequeno, desde criança que eu ouço falar na vinda de Cristo, interceder pelos seus mortos e até mesmo rogar aos mortos que intercedem por eles. Vemos que as pessoas por falta de conhecimento e aceitação da palavra de Deus, que é clara nos seus ensinos para todos os acontecimentos de nossas vidas e especialmente quando a realidade da morte é vida. Na Bíblia encontramos diversas citações quanto ao estado do corpo na sepultura e proibições de qualquer consulta aos mortos. Nós não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem os feiticeiros. Não os busquei para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não recorram aos médios, nem busquem aos espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico capítulo 19, versos 31. Todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Eclesiastes capítulo 3, versos 20. Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Isaías capítulo 38, versos 18. Muitos deixam de seguir o que a Bíblia para seguir enganos sobre a eternidade. Diante disso, somos levados às seguintes perguntas: o acontece após a morte? Qual o destino das pessoas ao deixarem esta vida? São perguntas que precisam de respostas. Para alguns, a morte é o fim de tudo. A Bíblia diz: se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Nós, os crentes pela Bíblia, entendemos que a morte não é o fim, mas o começo. A Bíblia declara o mistério da morte é para celebrarmos a vida. Jesus afirmou, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? João capítulo 11, versos 25 e 26.
Jesus está dizendo que a morte é a continuidade da vida verdadeira, a vida eterna. A Bíblia ensina com a morte, sabemos que já está definido o nosso destino eterno. A parábola de Jesus sobre o rico e Lázaro define a situação quanto à eternidade de ambos os personagens. O justo foi para a presença de Deus, o injusto para o tormento eterno. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo da água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-se de que durante a vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o céu, ou do seu lado para o nosso, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam? Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas capítulo 16, versos 22 ao 31. A Bíblia define para onde vão os salvos após a morte. Jesus declarou, definindo o destino do ladrão que se arrependeu na cruz: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas capítulo 22, versos 42 e 43. João, na visão do Apocalipse, declara como é morrer feliz. Felizes os mortos que morrem no Senhor. Sim, eles descansarão nas suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Apocalipse 14, versos 13. Ainda João, no Apocalipse, define para onde vão os salvos após a morte: para o céu, junto do Senhor Jesus. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos iguais, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas, e clamavam em alta voz: Salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciões e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças, honra, poder e força seja o nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciões: Quem são esses que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele diz: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite sem seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede,
nunca cairá sobre ele o sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de águas vivas, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 7, versos 9 ao 17. A Bíblia declara a promessa de Jesus para os salvos quanto à vida eterna. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João capítulo 5, versos 24. Essa é a maior realidade sobre a vida. A morte é a vida eterna que Deus preparou para os que nele creem. A Bíblia ainda diz que há entre a morte e o gozo eterno um tempo que ela chama de dormir no Senhor. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos vós, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 ao 18. Todavia, esse dormir no Senhor não é no túmulo, mas na presença do Senhor. Dormir aqui tem o sentido de estar tranquilo. A Bíblia mostra a experiência e a afirmação do apóstolo Paulo quando a sua esperança após a morte, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 ao 8. A aplicação desde cedo, aprendemos que a morte se apresenta na Bíblia em 3 aspectos. Morte física, termina a vida, corpo e alma se separam. Morte espiritual, o corpo tem vida, mas o espírito não há vida em Jesus. Morte eterna, a separação para sempre do espírito do homem da presença de Deus, também denomina condenação eterna. Eu abençoo a todos com a bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.